Bom dia, amigos do canal Cerone Cunha, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um ensinamento de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de começar o estudo, deixa aí seu joinha, seu like, vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque é assim que Deus quer que a sua igreja viva. O que nós vamos aprender hoje em Atos dos Apóstolos é o padrão de Deus para a igreja de Cristo. Não é o que está no Antigo Testamento, não é o que, por exemplo, Abraão fazia. É o que a igreja primitiva fazia, que o cristão tem que replicar e tem que continuar fazendo. Ok? Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 43 a 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Isso é padrão de Deus para a igreja. É assim que a igreja tem que ser. É essa prática que a igreja tem que viver. E vamos ler também Atos capítulo 4, do versículo 32 a 37. Tá? Algumas Bíblias têm títulos. No caso, aqui na minha, que é Nova Tradução Linguagem de Hoje, está escrito: tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Bom, lendo essas duas passagens de Atos dos Apóstolos, o meu comentário ele vai ser franco e direto. Na igreja primitiva se praticava a oferta aos pobres. Era a única arrecadação da igreja primitiva. Você não vai encontrar em Atos dos Apóstolos, nem nas cartas, em nenhuma parte do Novo Testamento, nada referente aos discípulos, a igreja primitiva estar dizimando e ofertando para templo. Não. As pessoas que tinham propriedades vendiam as suas propriedades e davam o seu dinheiro para os apóstolos. O que os apóstolos faziam? Abriam um templo, compravam microfone, cadeiras, ar-condicionado e abriam uma denominação. Não. Não era isso que os apóstolos faziam. Eles repartiam, sempre que podiam, imediatamente, entre todos. Por exemplo, o fulano de tal vendeu a sua propriedade de R$1 milhão. Esse R$1 milhão que chegava na mão dos apóstolos, ele não virava coisas, ele era repartido. Ele não virava cadeira nova, ele não virava cadeira de cinema, ele não virava microfone, ele não virava instrumento musical, não. Ele não era gasto com pau e pedra.
ele era gasto com pessoas, para que todos tivessem todas as suas necessidades supridas. Esse dinheiro que os apóstolos recebiam não virava carros, não virava gado para eles, não virava animais, não virava propriedades, não virava fazendas. Esse dinheiro que era depositado aos pés dos apóstolos era distribuído aos pobres da igreja e depois aos pobres que não eram da igreja também. Eram primeiro abençoados os domésticos da fé e depois abençoados os demais pobres da região onde aquela igreja se reunia. A igreja não alugava templo, porque se reunia nas casas. A igreja não construía templo, porque se reunia nas casas. Então ela não tinha que gastar o que era arrecadado com coisas. Ela gastava o que era arrecadado com pessoas. Ela era gastado com aquele dinheiro era gasto com viúvas, com órfãos, com pessoas necessitadas da igreja, com alguém que estava sem trabalho. Era assim, irmãos. Essa distorção maligna que a gente vê hoje, das pessoas recebendo tudo de uma pessoa e muitas vezes usando essa passagem fraudulentamente, se servindo de algo que não é legítimo. Porque quando uma pessoa vende um carro, vamos supor, e dá esse dinheiro para a igreja, o uso tem que ser com os necessitados da igreja. Não virar coisas. Não tem que virar carro para o pastor, não tem que virar assento para o templo, não tem que virar um aumento para o templo, não tem que virar um aumento da casa pastoral. Tudo que é arrecadado na vida da Igreja de Cristo tem que ser repartido com quem precisa. Se não foi feito assim, está errado e é pecado. Isso está bem claro nas Escrituras. O problema é que muitas vezes o povo não estuda as Escrituras, acreditam naquilo que aquela pessoa que está lá em cima no púlpito está falando, e o que aquela pessoa está lá em cima do púlpito falando muitas vezes não é verdade. Frequentemente não tem sido verdade hoje em dia. Isso tem que mudar, irmãos. Jesus quer fazer uma reforma na sua igreja. Uma nova reforma. E essa nova reforma nada mais é do que restaurar a igreja de Cristo ao que ela era na igreja primitiva nos seus mínimos detalhes. Chega de nicolaísmo. Chega de farisaísmo. Chega dessas coisas que contaminam a igreja do Senhor e que levam o povo do Senhor a andar errante, a andar perdido como ovelha que não tem pastor. Essa é a mensagem do Espírito às igrejas. Fique com Deus. Medite nisso. E faça o que Deus está pedindo. Faça o que é certo. Faça o que é cristão. Não se omita. Não permita que o nome de Jesus esteja sendo debochado pela avareza e pela riqueza da carnalidade de muitos. Seja você diferente. Fique com Deus.